Então, vamos dar sequência. Eu li uma frase, né, um texto que Chauí citou, e eu vou repetir para dar continuidade. Estamos falando da ética e psicanálise. Chauí, em 2000, diz que os nossos sentimentos, as nossas condutas, as nossas ações, os nossos comportamentos são modelados pelas condições em que vivemos. Família, classe, grupo social, escola, religião, trabalho, circunstâncias políticas. Nós somos formados pelos costumes da nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e reproduzirmos os valores propostos por ela como bons e, portanto, como obrigações e deveres. Dessa maneira, diz Chauí, valores e deveres parecem existir por si e em si mesmo, parecem ser naturais e intemporais, fatos ou dados com os quais nos relacionamos desde o nosso nascimento. E aí a Chauí, ela traz o conceito de que muitos outros autores e estudiosos e filósofos e pesquisadores, cientistas trazem. O grupo social, a sociedade onde você foi criado, de alguma maneira influenciou quem você é hoje. Você é resultado do lugar, dos grupos nos quais você conviveu e cresceu. Então, você é resultado disso. E ela diz, aquilo que você sente, o seu comportamento, as suas ações são resultados dessa modelagem, dessa influência desses grupos. E aí a gente vai para o slide 24, e aí tem uma figura de uma criança entregando, né, à professora o trabalho e uma maçã. E aí ele diz assim, aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. A gente brinca muito sobre isso em sala de aula. E aí tem um comportamento dessa criança. Ela, de alguma maneira, está tentando influenciar a professora a dar uma melhor nota a ela. A pergunta é, essa criança aprendeu isso sozinha? A pergunta é, essa criança chegou à conclusão sozinha? Né? Ou você acha que em algum momento esse comportamento, né, essa ação não foi aprendida? Né? E é óbvio, e aí a gente está pautado em cima de uma frase da Chauí, que essa criança, sim, ela é influenciada, ela aprende, né, com o meio que ela vive, ela aprende, a gente fala muito sobre os exemplos, né, os exemplos que ela assistiu, que ela vivenciou, acabou de alguma maneira trazendo para ela esse comportamento, essa ação. E aí tem um outro slide, um próximo, 25, que a professora fala com o Joãozinho. Joãozinho, diga para a classe que país é esse que você mora. Né? E aí Joãozinho traz uma fala, né? Eu moro num país onde aposentado é chamado de vagabundo, treinador de futebol é chamado de professor e professor de tio e o corrupto de vossa excelência. E aí a professora fala, Joãozinho, tira o resto do dia para você brincar, né? Já falou demais, mas essa conclusão de Joãozinho, eu moro num país onde aposentado é chamado de vagabundo, treinador de futebol é chamado de professor, professor é chamado de tio e corrupto é chamado de vossa excelência. Ele traz consigo, né, um olhar onde os valores, onde o teu olhar é completamente deturpado, mas pelo quê? Pela sociedade que ele vive. É nessa sociedade que ele está inserido. É dentro dessa sociedade que ele aprende. Né? E aí a gente
vai olhar, a gente está falando de um Joãozinho que ainda está na prática da escola, só que esse Joãozinho, ele cresce, né? E a gente aprende, logo ali na frente a gente vai falar sobre isso, né? Tanto a questão moral quanto a questão ética, elas precisa ser aprendida. A gente precisa desenvolver tanto a questão moral quanto a questão ética. E aí um último slide, só para trazer a imagem, né, e uma linguagem diferente para o que a gente estava falando até agora. O que está faltando para que se forme o Conselho de Ética no Senado? Aí a pergunta, e aí um personagemzinho assim, bem parecido com alguém que a gente conhece, mas não estou querendo influenciar ninguém politicamente, é óbvio. O que está faltando para que se forme o Conselho de Ética no Senado? E aí o rapazinho de bigode, o senhorzinho, responde, né? Falta só a gente saber o que é ética. Então, para se ter um conselho de ética, para se ter um comportamento ético, o que a gente precisa primeiro é saber o que é ética, né? Ter o conhecimento do que é ética. Então, vamos dar sequência, depois dessas figuras e representações para nós, trazendo para a gente uma elucidação daquilo que Marilene Chauí falou, de que todos esses comportamentos, eles são aprendidos no meio que a gente vive, ok? Seguindo, somos recompensados quando os seguimos, punidos quando os transgredimos. No pensamento filosófico dos antigos, a ética era concebida como educação do caráter do sujeito moral para dominar racionalmente impulsos, apetites e desejos, para orientar a vontade rumo ao bem e à felicidade e para formá-lo como membros da coletividade sociopolítica. Sua finalidade, a finalidade da ética, era a harmonia entre o caráter do sujeito virtuoso e os valores coletivos, que também deveriam ser virtuosos. Então, o tempo inteiro, a ética, ela é vista como um bem, como algo muito benéfico. É uma ação, é uma atitude, é uma prática que te coloca dentro de uma sociedade, vamos dizer assim, para ter uma conduta moralmente aceitável. E os filósofos, eles sempre relacionaram o bem-estar, a felicidade, com uma conduta ética aprovável. Então, se você quer viver bem na coletividade, você precisa ter ética. E a gente pode plenamente concordar com essa visão. Para você viver bem em grupos, seja religiosos, seja escolares, né? Para você viver bem em sociedade, para você viver bem na questão sociopolítica, você precisa ter ética, você precisa ter uma conduta virtuosa, né, ser aprovável para viver bem em grupo, com as pessoas, e não diferente disso na nossa conduta profissional. E é muito interessante no nosso meio que os nossos próprios colegas nos auxiliam nessa questão. Eu, pelo menos, auxilio alguns colegas, né? Quando, na verdade, você percebe que alguém está sendo antiético, né, seja com um colega, seja com a conduta profissional, você chama aquele colega e fala, olha, isso na nossa profissão não é muito correto. Ou então, quando alguém vem contar, que a gente vai falar disso, do contar a história de um paciente, para você, ninguém precisa relatar para você o paciente. Para vocês terem noção, quando a gente faz acompanhamento, né, quando a gente faz revisão de estágio, né, com algum aluno, né, quando ele começa a atender para o seu estágio, geralmente eu peço para o aluno dar um apelido
para o paciente. Então, por exemplo, eu chamo, se ele tem 2 pacientes, uma mulher e um homem, a gente dá o nome de Maria e João. Eu não preciso saber quem é a pessoa, o nome e sobrenome da pessoa. O que eu preciso fazer supervisão na vida, né, naquela prática de estágio daquele meu aluno, eu preciso saber da história, de como que está se dando o processo psicanalítico, o acompanhamento. Eu não preciso saber a identidade, quem é aquela pessoa que ele está acompanhando, né? Então, assim, o tempo inteiro a gente está para proteger o paciente e o processo psicanalítico. Então, dentro dessa nossa profissão, a gente vai mostrando esse caminho de ética para o aluno que começa a estagiar e até depois para os nossos colegas que já começam a clinicar, né? O tempo inteiro a gente fala, eu não preciso saber nem da história do seu paciente e nem quem é o seu paciente. Ao mesmo tempo, eu falo para os meus pacientes, vocês podem jogar na rede que eu sou sua terapeuta. Você pode jogar nas redes sociais, colocar foto, colocar agradecimento. Você pode falar de mim para as pessoas. Ah, eu faço análise com a Leia, né? Ela é minha analista. Agora, eu não posso ir para a rede social publicar que você é meu paciente, né? Então, isso faz parte do nosso código de ética, isso faz parte de uma ética profissional. E aí eu tenho um paciente que ele é blogueiro, né? E aí ele faz questão de botar na rede social dele, seja Instagram, seja em Facebook, mais Instagram. Ele coloca, ele publica, hoje foi dia de terapia, hoje foi maravilhoso, né? E aí ele tornou público. Ele dá depoimento, até porque hoje ele é um influenciador digital, né? É um influencer digital. Então, na verdade, ele acaba contribuindo. Ele tem um diagnóstico e ele tem mais de 8.000 seguidores que também têm diagnóstico e pessoas que o admiram, né, pela forma que ele lida, né, com o diagnóstico dele. Então, ele acaba mostrando que dentro daquilo que ele vive, é natural a busca por uma terapia. Agora, ele pode publicar isso, ele pode colocar, acabei de sair da minha terapia, ele pede para tirar foto no consultório, ele tira foto no consultório. Agora, eu não posso falar, posso tirar uma foto sua e publicar no Instagram? Né? É uma questão de ética. Então, tudo isso a gente tem que observar na nossa prática. Pode passar para o próximo. A psicanálise mostra que nós somos resultado e expressão de nossa história de vida. Não somos autores e nem senhores de nossa história, mas somos efeito dela. O sujeito ético, isto é, a pessoa, só pode existir se for consciente de si e dos outros, ser dotado de vontade, capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, tendências, sentimentos e capacidade para deliberar e decidir, ser responsável e também ser livre. Então, a gente vai falar nesse primeiro momento dessa parte aqui, que diz assim, a psicanálise mostra que somos resultado e expressão de nossa história de vida. A gente costuma sempre usar em psicanálise, né, a imagem, ou a gente costuma não, a gente já viu, né, em algum momento, algum professor usar a imagem do iceberg, né, onde você vê só uma pontinha do iceberg e você vê todo um restante para debaixo da água. Onde a pontinha do iceberg representa o nosso consciente, aquilo que a gente acessa agora, aquilo que a gente tem consciência de que está acontecendo, tem um certo controle. E toda outra parte submersa, a gente
aquilo ali representa o nosso inconsciente. Vamos botar assim, a maior parte, né, da nossa instância psíquica. E aí a psicanálise diz que nós somos resultado da nossa história de vida. Então, a verdade, ele segue dizendo assim, você não é autor da sua própria história. Porque a psicanálise acredita que aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você sente, as suas dores e angústias, tem a ver com tudo que você viveu na sua história. Principalmente na sua infância, né, no seu desenvolvimento infantil. Então, está tudo lá. E tudo isso que está no seu inconsciente acaba se manifestando na sua vivência, naquilo que você é hoje, naquilo que você sente, naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você deixa de falar, está tudo aí. E aí seguimos. O sujeito ético, isto é, a pessoa, só pode existir se for consciente de si e dos outros. Ser dotado de vontade, capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos e tendências, sentimentos e capacidade para deliberar e decidir, ser responsável e ser livre. E aí entra a psicanálise na vida desse sujeito, para ele o quê? Vou usar uma expressão para você entender, para ele aprender a controlar os seus impulsos. Para aprender, né, desenvolver a habilidade para controlar seus desejos, suas vontades. E aí seus impulsos, seus sentimentos, aí fala para trabalhar, né, a sua capacidade de deliberar, de decidir. Eu gosto dessa palavra, transformá-las em autonomia. É quando o sujeito se conhece, faz associação e ele começa a ser autônomo. E aí depois, também ser responsável e ser livre. É a hora que aquela história, que aquelas dores, aqueles traumas já não controlam, né, o seu dia, a sua vivência, os seus resultados de um modo geral. Então a psicanálise chega para recolocar esse sujeito diante de si mesmo, diante dele mesmo, e de alguma maneira aprender a controlar seus desejos, seus impulsos, suas vontades, porque se a gente parar para pensar, o que seria do planeta, o que seria da sociedade se todos vivessem de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus desejos e de acordo com seus próprios impulsos. Usar uma expressão bem popular, fazendo aquilo que dá na telha. Né? Então, a psicanálise chega para mudar isso, para dar uma certa autonomia, um certo autogoverno, vamos dizer assim. E trazer o poder de deliberar, a capacidade para deliberar e a capacidade para decidir, de ser responsável e, ao mesmo tempo, ser livre. Eu sempre falo que um dos grandes resultados dentro desse processo psicanalítico é a liberdade que a gente encontra para ser quem a gente é, para ser quem a gente nasceu para ser. É para você se expressar, para você falar, eu concordo, não concordo, eu penso dessa maneira. E sabe, a gente vive num tempo onde a gente precisa de verdade se posicionar, de forma ética, mas a gente precisa se posicionar. Né? E o que a gente vê são sujeitos, indivíduos, indo para onde a maré está indo e, ao mesmo tempo, pensando como todo mundo pensa. E aí eu vou falar algo que eu acredito, né? Deus colocou na gente um poder de raciocínio, de pensamento, e é exatamente para isso, para a gente pensar. Né? O nosso cérebro, todo o nosso sistema inteligente de raciocinar, pensar, decidir, fazer escolha, não foi colocado na gente à toa. Então, a gente precisa, o processo terapêutico
né, te torna esse ser mais livre. Eu digo sempre para os meus alunos, né, digo sempre para vocês, que lá em casa, marido diz que eu fiquei mais mal criada depois dos anos de análise, né? Que eu faço análise até hoje, desde quando eu comecei a estudar psicanálise. Então, eu faço terapia desde quando eu comecei a estudar psicanálise. E aí ele fala, você ficou mal criada, mas eu não fiquei mal criada, eu me tornei pensante. Então, hoje, talvez um período da minha vida, alguém viesse me falar algo que eu achasse um absurdo e em algum momento, eu me calava, talvez por insegurança, por medo do que a pessoa vai pensar. Só que chegou um momento que eu falei, não, eu sou um ser pensante. Eu sou uma mulher inteligente, eu sou racional, eu tenho meus valores, eu tenho meus princípios e tenho a minha individualidade. E dentro dessa individualidade eu preciso ser livre. Para quê? Para ser quem eu sou, de verdade. Respeitando o jeito, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de se pronunciar. E quando você fala, eu não concordo, você não está falando para o outro, eu não te respeito. Olha, eu te respeito, mas eu não penso dessa maneira, certo? Então, assim, o processo psicanalítico te torna mais livre para as suas tomadas de decisão. Chega na vida do sujeito para torná-lo autônomo, né? E isso tem a ver... Porque dentro do processo psicanalítico acontece a questão do equilíbrio que a gente precisa. A gente estudou sobre id, ego e superego, certo? O id são todos os seus impulsos. O id é quando você quer ser atendido em todas as suas vontades. Bom, eu estou aqui num ambiente que não sou dona, certo? Eu não sou proprietária desse lugar. Mas alguém que vive na pulsão do id, ele vai chegar aqui, ele vai falar assim, nossa, eu desejei esse tablet. Bom, ele é meu. É igual um bebê que chora porque quer mamar. Ele chora porque quer a mãe, ele chora porque quer a mamadeira. Bom, eu estou com vontade do mamar da minha mãe. Eu estou com desejo da mamadeira ou do seio da mãe. Logo, eu choro para quê? Para eu ser atendido. Tem gente que vive até os 40, 50 anos, morre como esse bebê, né? Se eu quero, eu choro e eu preciso ser atendido. Seja na sociedade, seja vivendo em grupos menores, tipo religiosos, escola. O id é todo o teu desejo, é quando você está no teu impulso de ser atendido aquilo que você tem vontade. E aí a gente vai pular para o superego para a gente entender. O superego é quando sobressai sobre a sua vida todas as vozes, todas as leis moral, seja do seu pai, seja da sua mãe, seja daquele que te educou, seja da escola, seja da sociedade que você vive, ou da religião que a sua família professa e segue e crê. Então, o superego são as leis morais. Desliga ali para mim, não sei se eu acho que é despertador. Fazendo um favor, obrigada, viu? É só passar a mão. E aí o superego são essas leis moral, né, que a pessoa trouxe, né, para a sua vida. E tem gente que vive com o superego regendo a sua vida. É aquela pessoa que se autopune e se erra, é aquela pessoa que se cobra demais, é o oposto daquele que o id rege, né? O de lá, ele é sem regra nenhuma. E o superego, ele vive debaixo de regras, das leis morais. É o grito da mãe, é a fala do pai, é o não pode da religião, é o não pode da sociedade.
E aquela pessoa, ela mesma se pune, ela mesma se cobra, ela mesma se tolhe muito. E aí existe o ego, né? Onde o processo psicanalítico entra para trazer o equilíbrio entre id, ego e superego, onde esse sujeito ele se equilibra, onde ele tem uma vida equilibrada. Então eu não sou só a minha vontade, só o meu desejo, eu não sou só aquele bebê mimado que chora e é atendido, né? E como eu falei que tem gente que morre dessa maneira, né, para ser atendido nos seus prazeres, desejos, vontades, é o ser mimado. Então, equilíbrio entre aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu quero muito, aquilo que me dá todo o prazer do mundo. E aí eu trago o equilíbrio também das minhas leis morais. Aquilo que eu aprendi sobre certo e errado, bom e mal, e eu trago para uma vida daquilo que eu sou, daquilo que eu me estabeleço, para viver uma qualidade de vida, para viver da maneira melhor possível. E Jung diz que a felicidade está nesse equilíbrio. É quando eu não sou só o meu desejo, meu impulso, minha vontade, quando eu não sou só as leis, os gritos, os nãos, a reprovação, os recalques, né? A repressão, é quando eu equilibro, é quando você encontra esse equilíbrio, isso é mágico, isso é extraordinário. O Jung diz que essa é a receita de felicidade. Né? Ele diz que felicidade não está em ter coisas, mas está nesse desenvolvimento, nesse aprimoramento. Isso é extraordinário e por isso que eu falo sempre, é por isso que eu sou apaixonada pela psicanálise e pelo processo analítico. 31. Pulamos. Etimologicamente, o termo moral vem do latim mores ou mores, que significa costume ou costumes, no sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito. Então, o conceito da palavra moral já traz para a gente que a gente aprende. Então, a gente pode entrar numa rota de melhoramento, se a gente parar para pensar, certo? Então, assim, ó, eu trouxe a imagem daquele menino subornando a professora ou induzindo a professora, trazendo uma maçã e falando, professora, para a senhora lembrar na hora que a senhora for dar minha nota do trabalho de ética. Né? Então, assim, essa questão de moral, as questões sobre moralidade e o caráter, a gente aprende no decorrer da nossa vivência, certo? Já falamos isso, já trouxe o conceito da Marilene Chauí e a gente já falou um pouco sobre isso. Então, assim, olhando para trás um pouquinho e para pensar na questão da análise, às vezes a gente olha alguém que está diante da gente com um comportamento ou com ações ou até a forma de falar, com uma prática de vida completamente oposto, né, daquilo que a gente com ações completamente opostas daquilo que a gente faria. Né? E aí que é importante a sua neutralidade, porque você precisa entender que aquele sujeito é resultado de tudo que ele aprendeu. Aí dentro do processo psicanalítico, ele vai ter que fazer as suas associações e chegar à conclusão, eu mais ganhei ou mais perdi sendo assim, vivendo dessa maneira? Eu mais ganho ou mais perco sendo desonesto? Mas quem precisa chegar a essa conclusão é ele. Você não pode trazer a sugestão da desonestidade dele, da falta de integridade. Né? E você precisa levá-lo, né? Conduzi-lo a um caminho de análise para chegar lá na frente ele
ele fazer as suas associações e perceber, né, se não está satisfatório os seus resultados. Ele precisa chegar à conclusão. Próximo. Originariamente, portanto, ambos os termos não correspondem a uma disposição natural. Volta um para mim, Rayane, fazendo um favor. 32. Já ética, esse. Eu que pulei aqui. Já ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter, enquanto forma de vida também adquirida ou conquistada pelo homem. Agora sim, 33. Obrigada, viu? Originariamente, portanto, ambos os termos não correspondem a uma disposição natural, mas sim a algo adquirido ou conquistado por hábito. É muito interessante, a gente estava ali tomando café agora mesmo e eu estava falando sobre a questão da capacidade que o indivíduo tem, que o ser humano tem de se refazer, de reaprender, de recomeçar. Essa capacidade é nossa, né, dos seres humanos. A gente foi colocado essa capacidade na gente. Eu lembro uma vez, eu não vou me perder, que eu vou voltar para o hábito e comportamento adquirido. Quando no Sul teve uma enchente absurda, alguns anos atrás, e apareceu um homem que ele tinha perdido tudo. Ele perdeu família, ele perdeu a empresa, ele perdeu a casa. E aí o repórter chegou para ele, o jornalista chegou para ele, vou chamar de Joãozinho. E aí falou assim: seu Joãozinho, que triste, que fatalidade, que tragédia. O que o senhor perdeu nisso tudo? E aí ele falou: eu perdi casa, eu perdi minha empresa, o lugar onde funcionava a minha empresa, e eu perdi esposa e filhos. E aí o repórter perguntou para ele: e agora? Aí ele falou: o momento é muito triste, o momento é muito ruim, eu vou precisar fazer o que é necessário fazer agora, tomar as providências para resolver a problemática de agora, mas depois eu vou me levantar e eu vou seguir. Nunca mais eu esqueci a fala daquele homem, porque, na verdade, é essa capacidade que está de um novo aprendizado, de um recomeço. E eu estava falando da questão moral e ética, onde são hábitos, onde a gente aprende. Então, existe no indivíduo, existe no sujeito, né, uma grande habilidade de aprender, de reaprender, de repensar a própria vida, né? E aí tem gente que olha pessoas com práticas, ações completamente não íntegras, amoral, né? sem moral, sem valores, completamente sem ética. E, de repente, aquela pessoa ela decide mudar de vida, mudar de caminho, mudar de história. Vai dar trabalho? Vai sim. Vai dar um certo trabalho. É possível? É sim. Então, falando de moral e falando de ética, a gente está falando de duas coisas que é adquirido por hábito, por vivência, por aprendizado, por prática, sobretudo, né? Pode passar. Quando falamos de ética, é quase inevitável pensar na moral. Na verdade, eu digo que é inevitável, né? Falar de ética, a gente não consegue sem falar da moral. A definição de ética e moral leva à insinuação de que ambas assumem a mesma identidade, estão próximas, né? A ética é o conjunto de normas morais pelo qual o indivíduo deve orientar seu comportamento na profissão.
que exerce e é de fundamental importância em todas as profissões e para todo ser humano, para que possamos viver relativamente bem em sociedade. Então, quando você escolhe uma profissão, você não está isolado de ter uma ética, né? Por isso a necessidade do nosso código, que vai ser entregue para a gente, e é legal você imprimir. É legal você ter no seu consultório, é legal você ter numa pasta, porque vai ser aquele código de ética que vai reger, né, a sua prática e a sua conduta. Próximo. Contudo, acreditamos que definir o termo ética e, além disso, diferenciá-lo de moral não é tarefa simples, pois existem várias concepções de ética e de moral, inclusive dentro do próprio campo psicanalítico. Nesse sentido, a moral se colocaria, próximo, né, 37. Nesse sentido, a moral se colocaria contra a singularidade e ao lado da oposição entre o indivíduo e a sociedade, pois obrigaria o sujeito a se submeter a um critério externo, a ceder alguma coisa de sua singularidade em prol da normalização das condutas. Né? E falando de moral e de viver em sociedade, por isso talvez, e aí eu não estou defendendo a prática do julgamento, nós, né, indivíduos que vivemos em sociedade, a gente é o tempo inteiro medido, o tempo inteiro julgado. Vamos falar da sociedade no modo geral, vamos falar da cultura do nosso país. Existe uma moralidade, existe um conceito moral no nosso país. Se você começa a andar na contramão, a não viver de uma forma ética, você começa a ser julgado pelas pessoas. Se você convive num grupo religioso, existe a ética daquele grupo religioso. Se você começa a praticar, não estou defendendo o julgamento, mas se você começa a praticar, o outro que faz parte do mesmo grupo, ele começa a olhar e já te julgar. Nossa, fulano não era para estar fazendo isso. Isso não condiz com a nossa moralidade. Né? O fato de eu ter essa fé, de praticar essa religião, ele não pode estar fazendo isso. Então, assim, querendo ou não, por você viver em sociedade, e aí é muito interessante, que ao mesmo tempo que eu falo de autonomia, ao mesmo tempo que eu falo de você ser quem é, né, nasceu para ser, e você precisa ter opinião, você precisa ter, ser você no sentido de ter escolhas, saber opinar, mas ao mesmo tempo você vive em sociedade, e é de suma importância você viver eticamente de acordo com a moralidade da cultura que você vive, do grupo religioso que você está inserido, porque de alguma maneira entrou muito, né, no nosso discurso, né, de tipo assim, eu sou o que eu sou e não é problema do outro. De fato, não é problema do outro. Mas se existe um código, se existe uma moralidade, uma maneira de se viver dentro da minha cultura, não faz sentido eu ser o rebelde que faz tudo ao contrário. Bom, se eu começo a fazer tudo ao contrário, é óbvio que de alguma maneira você vai ser julgado. Né? Não sei se eu me deixei entender. Se ficou dúvida, vocês me perguntam depois no WhatsApp. Mas eu vou trazer voltar para o campo da sociedade, né? A gente vive num país onde nós pagamos impostos, sim? A gente vive num país onde eu trabalho e sobre aquilo que eu ganho eu pago imposto. Abrindo parênteses, na minha opinião, que são bem altos e injustos, não é isso? Talvez você pense diferente, dificilmente vai pensar diferente, mas eu acho que a gente paga muito injusto. Você tem uma casa, você compra uma casa, você paga por ela e anualmente você paga um imposto da sua casa, e geralmente é bastante alto. Nem sempre esse imposto é baixo, ok?
Você compra um produto, se você que é comerciante e vendedor, você compra um produto, você já paga com imposto, e quando você vende, você de novo paga imposto sobre o dinheiro que você fez. E dentro desse processo, é normal você pagar imposto. Então, é certo que você o faça. Quando você burla isso, e a sociedade que paga imposto, que obedece, que se submete, descobre, né, que você burla, né, a questão do imposto, fatalmente você é julgado. Né? E diante das leis, você é até penalizado. Mas eu estou falando da questão do outro olhar. Então, não tem como eu viver em um grupo e não ter ética. Não tem como eu ser um profissional de psicanálise e viver na contramão do que a ética psicanalítica exige. Eu acho que agora ficou melhor. Pelo menos eu me entendi. Porque tem hora que a gente fala demais e nem a gente entende. Mas eu acho que esse final ficou melhor. Mas se ainda restou dúvida, é só pedir ajuda depois, pedir socorro depois. Só para concluir essa parte, né, que a gente vem falando da questão da ética, o que eu preciso falar com você agora é em relação ao processo da psicanálise. E aí eu já vou deixar uma ponte para a nossa última aula, que é a quarta, que a gente vai tratar mais disso, né? A questão da ética, ela pode ser entendida como uma questão intrínseca ao fazer analítico. E a falta de ética ocorre quando o analista se afasta de seu campo, quando dá respostas antecipadas ao analisante. Por isso é importante que na sua vida, fora da clínica, o analista encontre vários níveis de compensações, suficiente que o preservem da tentação de se satisfazer com os seus pacientes. Seu desejo não deve interferir no desejo do analisando. A ética está presente tanto na formação teórica da psicanálise quanto na sua aplicação prática. Lá atrás, eu não sei se vocês lembram, a gente falou uma frase, né? A ética está para a psicanálise, assim como a clínica, o psicanalista está para a clínica. E eu quero terminar essa terceira aula já fazendo uma ponte para a nossa quarta aula. Né? Então, assim, a gente falou muito da questão do desejo do analista interferir. E eu quero terminar falando um pouco da nossa conduta diante do nosso analisando, diante do nosso paciente, diante do nosso cliente. Falamos dele ser influenciado pelo grupo, pela sociedade, pela família, pela religião onde ele foi criado, onde ele se desenvolveu. Falamos da questão do respeitar essa individualidade, esse sujeito que é completamente diferente, que traz uma formação completamente diferente da nossa. E agora eu quero já abrir uma ponte com você sobre olhar aquele indivíduo como único no planeta. É olhar aquele indivíduo como alguém que não existe ninguém semelhante. Eu sempre falo com vocês, sempre falo com os alunos, que ainda que tenhamos dois irmãos gêmeos, criado debaixo da tutela do mesmo pai, mesma mãe ou mesma avó, não sei, mesma família, ainda assim aqueles dois irmãos vão assimilar a escassez, a correção dos pais, a falta de amor, a falta de afeto, a agressividade, violência
de forma diferente. Ou a proteção, mesmo sendo dois irmãos nascidos no mesmo dia, criados da mesma maneira, ainda assim nós vamos ter duas histórias completamente diferentes. E agora eu quero dar pausa nessa terceira aula e a gente volta já já para concluir essa aula, ok?